Bora, nação, o clima tá esquentando no Flamengo. Nós vamos aqui analisar, porque hoje teve protesto da torcida. Alguns torcedores, foram até o Ninho do Urubu e fizeram protesto para os jogadores pelo fato do desempenho não está tendo um bom desempenho o nosso Mengão. Então nós vamos aqui analisar, vamos reagir, mas antes chega aqui, deixa o like. Se você não é inscrito ainda, vai rapidinho e se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Flamengo aí no seu celular, no seu computador. E vá nos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou dessa situação que está acontecendo no Flamengo, desse protesto, escreva nos comentários. Antes do vídeo, quero deixar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, utilizando o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho, clica no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você terá toda a oportunidade que vai levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais, recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Clica lá e confere e aproveite essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos canal, jogo aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Ali Taça Guanabara, olha só. Ai, que O clima é tenso e não tem jogo fácil pela frente. O Flamengo transformou o clássico de amanhã contra o Fluminense em final. Isso porque a derrota para o Vasco da Gama no fim de semana fez com que o rubro-negro adiasse a chance de conquistar a Taça Guanabara. Diante do tricolor, o time de Vitor Pereira precisa apenas de um empate para fechar o primeiro turno na liderança. Em caso de derrota, o Fluminense se torna o campeão da Guanabara. E o comandante português tem problemas para esse duelo. O zagueiro Davi Luiz foi diagnosticado com um trauma no joelho direito. O volante Thiago Maia sofreu uma entorse no tornozelo. Além deles, o atacante Pedro, que está com dores no adutor da coxa, também deve ficar fora do clássico. A situação é complicada. O desempenho e a falta de criatividade em campo estão evidentes. Os questionamentos em relação ao trabalho de Vitor Pereira já começaram a aparecer, mesmo com a defesa de Gabigol. A gente está trabalhando muito, se ajustando em cada jogo. A gente joga praticamente todos os dias e assim a gente vai melhorando nos jogos e nos treinos, vendo vídeos. Ele é um cara excepcional. Precisamos trabalhar mais, falar menos. O Fluminense está em lua de mel com o torcedor. Vem de goleada diante do Bangu e não tem desfalques para enfrentar o rival. O tricolor também vive a expectativa pela chegada do lateral esquerdo Marcelo no Brasil. O jogador desembarca na manhã de quinta no Rio de Janeiro. E os torcedores estão organizando um aeroflu para recepcionar a estrela. Marcelo vai ser apresentado sexta-feira no Maracanã, com uma programação toda especial. Olha, eu falei pro Denilson aqui, me chamou a atenção e é um sinal de maturidade. O Gabigol, em todos os vexames, derrotas e eliminações, em tudo que não deu certo pro Flamengo até agora, ele deu entrevista, não se escondeu, deu aquela famosa cara a tapa, né? Então eu acho que é legal, porque ele é um líder, sim, ele é um jogador importante e se manifesta diante da imprensa e da torcida. Gosto disso. Agora, amanhã o bicho vai pegar de novo, porque o Flamengo está mordido depois da derrota para o Vasco. O Vitor Pereira urgentemente precisa dar uma resposta, inclusive em clássicos, não é? Ele sabe disso. Ai, que horror. Será que o Vitor Pereira não se sustenta? E o Fluminense, por outro lado, com o Diniz, tá bem montado, bem organizado, mega ultra reforçado. Daqui a pouquinho Marcelo tá chegando também. Mas é um time que em campo tá fazendo um trabalho interessante desde a temporada passada. Denilson, que jogo é esse? É um jogaço para acompanhar o Fluminense. Acho que tem um time que tem mais pegada, um time que tá jogando mais sem bola. Eu acho que é um time que tá mais ligado do que o Flamengo, até por característica. Por exemplo, tem um André ali no meio de campo, que o Flamengo tinha ali o João Gomes, que tinha essa característica de marcação. A imagem que o Flamengo deixa hoje sem bola, que é um time que não consegue ter essa intensidade na marcação. Então, nesse sentido, o Fluminense está mais ligado. Tecnicamente, é um time muito equilibrado. O jogo do Diniz é um jogo muito, muito vistoso e tem dado bons resultados para o Fluminense. E o Flamengo entra mais pressionado. A gente já tem falado aqui
nas últimas semanas você falou, pô, mais uma vez tem que dar resposta, né? Acho que nas últimas 5 semanas a gente tem falado, né, que o Flamengo nas últimas 5 semanas precisa dar uma resposta no próximo jogo e amanhã não vai ser diferente. E tá valendo Taça Guanabara. Por isso a gente aciona a Tatiana Tavares no Rio de Janeiro para que a Tati conte um pouquinho sobre os dois lados dessa história. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Tati, soubemos aqui dos protestos de alguns torcedores que abordaram jogadores como Léo Pereira. Queria que você falasse sobre isso. Realmente, o clima, obviamente, não é dos melhores no Flamengo por conta dos resultados recentes e ruins. Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para o Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Manhã conturbada aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, que fica na Zona Oeste, Vargem Grande, aqui no Rio de Janeiro. Um pouco mais de 30 torcedores vieram protestar por conta dos últimos resultados, né? Vale destacar que a equipe do técnico Vitor Pereira já foi vice da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, foi vice da Recopa para o Independente Del Valle, perdeu o clássico para o Vasco da Gama, ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes. Enfim, os últimos resultados não agradam o torcedor. E um pouco mais de 30 torcedores estiveram aqui no Ninho do Urubu. Um protesto teoricamente pacífico, não teve nenhum incidente, mas eles tentaram conversar com os jogadores. Quando eu cheguei aqui no Ninho do Urubu, tinham cerca de 9 viaturas da polícia. No momento deu uma diminuída, tem por enquanto 5 por aqui. Também tem a cavalaria da polícia aqui, ou seja, policiamento reforçado, porque a qualquer momento o clube teme que mais torcedores cheguem por aqui. Esses membros de organizadas, Renata, ficaram aqui, chegaram às 7h30 da manhã, ficaram até 9 horas. Por enquanto, nenhuma confusão a mais, né? Eles já saíram daqui, tentaram conversar com os jogadores. O carro do Gabigol entrou no centro de treinamento do clube. O camisa 10 do Flamengo não abaixou o vidro para conversar com os torcedores. Foi xingado e muito cobrado por esses atletas, mas o único que parou e tentou conversar foi o zagueiro Léo Pereira. Vamos ouvir agora um pouquinho aí desse diálogo entre Léo Pereira e os torcedores do Flamengo. Vai ser todo ano essa vai ser todo ano essa Qual foi, mano? Léo, perdeu pro Vasco. A gente 6 horas da manhã na rua pra apoiar vocês. 40 minutos, irmão. Vamos jogar bola mesmo, ó. Vamos pra cima. Tem que ser falado, mas tem que estar tranquilo. Salário tá em dia, salário em dia. Léo, obrigado pelo respeito, irmão. Tu bora pra falar com a gente. Não tá nem jogando. Flamengo, pô. Eu e o lugar, perder pro Vasco é ilha de homicídio. Perder pra time da Série B, irmão. Aí tem muito lado do torcedor, o sentimento de não só revolta, mas de indignação, mais do que tudo. Foi pacífico, os caras conversaram, os jogadores quiseram baixar o vidro ali, ter aquele contato, caso do Léo Pereira, ouviram, não tem muito o que falar nessa hora, tem que ouvir e seguir o caminho. Agora, não precisava nem ter feito isso para saber que o momento é muito delicado no Flamengo, porque um time que tem tantos valores, atletas que são destacados, diferenciados, que vem ganhando muito nos últimos anos, quando passa por uma turbulência, o torcedor não aceita, está acostumado a ganhar. O torcedor do Flamengo fazia tempo que não sabia o que era perder e de maneira contínua. E agora tem que buscar uma recuperação, tem um trabalho que está se desenvolvendo recente. Denilson, não é simples. Não é novidade, né, Leirão? Não é surpresa nenhuma esse tipo de comportamento do torcedor. Felizmente, pouquíssimos torcedores do Flamengo foram ali mostrar ali a revolta, né? E dentro do que a gente mostrou ali no áudio, né, de alguns torcedores, a revolta é porque perdeu pro Vasco. Pô, perdeu pro Vasco, time de Série B. Inadmissível, ele inadmissível, falou. Não sei o quê. O outro, um dos torcedores, ele falou assim, o salário tá em dia, mas a gente já viu também os jogadores sendo pressionados quando o salário não tá em dia. Então isso aí é conversa do torcedor. Felizmente, não teve nenhuma confusão. Obviamente, o torcedor tem esse direito de querer se manifestar. E eu acho que dentro do estádio é o melhor lugar para você se mostrar a sua insatisfação com o jogador, não na porta de centro de treinamentos. Acho que o melhor lugar e o que o jogador mais se incomoda é quando entra em campo, né? Um Maracanã, por exemplo, lotado e ser vaiado pelo seu torcedor. Isso é o que mais machuca o jogador. Esse tipo de comportamento aí não mete pressão nenhuma no atleta.
É que quem acompanhou o Clássico viu um Vasco muito mais leve, tranquilo e um Flamengo que vem pressionado. Isso em campo fez diferença. O Pedro, por exemplo, não estava à disposição, ele jogou com o Gerson como titular. O Felipe Luiz, o próprio Léo Pereira, que apareceu nas imagens, eles não voltaram ainda. Enfim, o Flamengo não tem agora, na minha opinião, além da tranquilidade para jogar, ele também não tem um time principal todo à disposição. Então foi legal o Santos, que era cobrado porque não pegava pênalti, acabou pegando a penalidade do Pedro Raul. O Flamengo agora tem que colocar a cabeça no lugar, tem que voltar a jogar o futebol que ele sabe praticar. Precisa mais que Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são pilares ali no time, apareçam. Essa do Arrascaeta, Loirão, o campeonato, obviamente o ano ele é muito longo, são várias competições que o Flamengo tem aí à disposição para poder disputar. Se ele está sentindo, é só um achismo nosso, né? A gente não está ali no dia a dia, mas se ele está, que a gente terminou a temporada falando, pô, ele tem uma pubalgia, que é um problema sério para o atleta. Se ele está sentindo alguma coisa clinicamente falando, o momento é de parar agora, porque a temporada é muito longa, do que você ficar entrando. Pô, Denilson, mas o Flamengo precisa do Arrascaeta, o momento não é legal, mas é melhor você perder o Arrascaeta agora, tô falando, imaginando que se ele tem algum problema clínico, por alguns jogos, e aí você tem um Arrascaeta 100% nas principais competições, do que ficar forçando, entrando em campo, forçando e tendo um rendimento ruim como ele vem tendo. Eu não sei se tem alguma coisa diretamente a ver, mas o fato de jogadores do Flamengo não terem sido convocados para a seleção brasileira, isso tem a ver com o momento, na sua opinião? Porque o time disputou, todo mundo sabia que teria Supercopa, Mundial, Recopa. O Flamengo não ganhou nenhum título e isso pesa. Não é só perder jogos ou empatar jogos, porque na Recopa ganhou do Del Valle, mas nas penalidades acabou perdendo o título. Você vê um Vasco que teve muita dificuldade nos últimos anos para ganhar do Flamengo. Dia boa, né, Dedê? Salário tá tudo ok. Então a gente viu aí que o torcedor começa a perder títulos, começa a não ganhar aqueles resultados esperados e aí se manifesta. Chico não vai ser a primeira e muito menos a última vez no futebol, mas pelo menos foi pacífico, não achei assim um tom grosseiro nem nada, cobrança mesmo. A gente tá vendo o Léo Pereira conversando com esses torcedores. Inclusive os caras até falam, mas o Léo não tá jogando e tal. Eu acho que a torcida tá com o foco errado. Eu não acho que essa cobrança aí até da forma como foi, não tem problema nenhum, enfim, cada um sabe o que faz. Mas para mim, o grande responsável de tudo isso que está acontecendo é a diretoria do Flamengo, a grande responsável. Os jogadores têm a sua parcela? Tem. O Vitor Pereira tem a sua parcela? Tem. Mas quem colocou o Vitor Pereira lá? Quem interrompeu um trabalho, campeão, foi a diretoria. Então, se a torcida hoje do Flamengo, no meu entender, que tiver que cobrar alguém, tem que ser a diretoria do Flamengo. Sgarbi. Eu acho que a torcida tem o direito de protestar, né? Desde que seja feito dessa forma, assim, pacífico, tudo, apesar de que xingou pra caramba os jogadores, né? Ninguém merece ser xingado assim. Por exemplo, o Gabigol. Gabigol é um cara que depois das derrotas, depois agora que perdeu pro Vasco, ele foi pegar o elenco do Flamengo pra bater palma pra torcida. Ele sempre é o primeiro a falar depois da entrevista em vexame, em vitória, em todas as ocasiões. Então eu não vejo muito sentido em brigar com o Gabigol, que vem jogando bem nesse começo de ano, enfim. Tem que reclamar com a diretoria, voa nessa linha do Chico. A gente não vê tantos xingamentos pra diretoria, por quê? É estranho, não tem explicação. Tem que reclamar. Quem trocou um trabalho do Dorival, que era muito bom, pelo do VP, que é uma porcaria... Isso foi na Gávea, não somos fãs de canalhas. Essa faixa foi estendida na Gávea. E aí tá no plural, canalhas. E essa faixa é pra quem? Já diria Racionais MC. Se fosse canalha, era um só. Agora, canalhas. Tá no plural. É um rap do Racionais MC. Mas parece que a diretoria do Flamengo não gosta de técnico campeão. Porque lá no Flamengo é proibido ganhar título. Quem ganha título é demitido. Rogério Ceni foi assim, o Dorival foi assim. Então eu não consigo entender. Qual era o erro do Dorival, por exemplo? Na gestão. Muito pelo contrário, nós vimos o Flamengo. Marcos Braz diz que tem, mas que ele não pode falar. Então tem que não pode falar, mas pô... Aí é covardia também. E o pior são os funcionários ligar pro Marcos Braz e falar, não vem aqui que os caras estão tudo na porta. Aí o jogador tem que ir lá e tomar uns tapas na orelha, bater com os caras de frente. É aí que ele tem que aparecer. O dirigente aí não tá. O dirigente tem que aparecer aí, ó. Falar, vem aqui, vem cá falar comigo. Vocês correram. Tô sabendo que ligaram pra você aí, ô vovózona, e você, zarpou fora. Porque o que acontece é o seguinte, o cara fica omisso, é só na hora da vitória que aparece, entendeu? O dirigente tem que ir lá falar com o torcedor, dar satisfação. Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. Ele aparece. E aí manda embora técnico campeão. Vai lamber essa bola. Olha, mas depois que a diretoria agora do Real Madrid chamou o Ancelotti
Tá aí, nação, então, os comentaristas falando aí sobre o Flamengo, a situação que aconteceu com o Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.